Agora, com o empate no final de semana, são 15 pontos para o líder Botafogo. A Copa do Brasil virou mais do que obrigação, Danilo, para não acabar o ano já em agosto? Eu normalmente tento não usar essa palavra, obrigação e tal, mas a gente sabe que a expectativa criada em cima do Flamengo por todo o investimento, pelo time que tem, e até pela maneira que acabou decidindo por trocar o treinador em relação à temporada passada também, não tem como o torcedor terminar essa temporada sem ter conquistado pelo menos esse título da Copa do Brasil, né? O Flamengo não ganhou nem o estadual. É inimaginável você ter um time do poderio do Flamengo, com o elenco do Flamengo e não conquistar nada, vendo o Botafogo ser campeão, né? Vendo o Fluminense ser campeão carioca, enfim. Não tem como não imaginar essa crise. E quando eu vi o jogo Flamengo e Grêmio na ida, eu pensei, tá resolvido, acabou, não tem como, a menor chance do Grêmio conseguir reverter. Aí depois do que a gente viu contra o Olímpia, já fica aquela pulga atrás da orelha, né? Será que o Flamengo vai aprontar? Então, realmente, eu não gosto de usar a palavra obrigação, mas acho que nesse caso não tem outra. O Flamengo realmente precisa ser campeão dessa Copa do Brasil. E não só pela questão da torcida, pela pressão, pela questão dos números também, de faturamento, previsão e tudo mais. Precisa compensar, né? A previsão do Flamengo era chegar até a semifinal da Libertadores, caiu nas oitavas. Então, não tem outro caminho. O Flamengo, contra a minha vontade, Domi, para mais risadas suas, o Flamengo é obrigado a ganhar a Copa do Brasil. Foi muito bom isso. Eu vou cronometrar quantas vezes você tentou não falar que virou obrigação para chegar no final virou Eu sou obrigação. contra, Muito mas bom, nesse caso ideia. não tem como. Mas, ó, vamos recapitular. O Flamengo começou o ano com o Vitor Pereira e perdeu a Supercopa do Brasil pro Palmeiras, caiu na semifinal do Mundial pro Al-Hilal, que ainda não era esse Al-Hilal que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Perdeu o Carioca pro Fluminense, aí com o Sampaoli caiu pro Olímpia, perdeu no Brasileirão de 4-0 pro Red Bull Bragantino e de 3-0 pro Cuiabá. E aí a gente se pergunta, né, Rodrigo? A questão é mesmo o técnico? Claro que não é só o técnico, né? Já, aí hoje eu acho que está bem claro nessa discussão da crise que tem uma questão inteira no clube, né? Não é jogadores, o desempenho técnico, e eu acho que é uma falta de foco, talvez de postura em alguns jogos específicos, mas não acho que tem coisa de escolher. Mas é assim, que alguns jogos não entram exatamente como deveria, prestando atenção nas coisas, como foi o caso do Olímpia, né? O caso do Cuiabá, o caso do Red Bull, os jogos pontuais, e também da diretoria. Eu acho que a diretoria também, a forma como ela geriu toda essa questão, eu nem acho que assim a troca lá do Dorival eventualmente foi um erro completo, é uma opção que dá para se explicar, não vamos voltar nisso, mas tudo que acontece depois, como é gerido, acabou sendo equivocado, né? Traz um técnico, aí ele não funciona, perde quatro títulos, faz uma janela de transferências agora ruim, monta um time de determinado estilo, traz um técnico que quer outro tipo de jogador. Basta ver que essa história do São Paulo com o Pedro começou de uma questão técnica, porque ele não gostava do estilo do Pedro, né? Que tem uma questões de marcação e tal. Então, assim, tudo coisa meio desconjuntada que tem que ser analisada para o futuro. Independente de se o Flamengo vai ganhar ou não a Copa do Brasil, acho que a obrigação para ganhar a competição é sempre complicado, mas assim, que a pressão é enorme dentro do clube diante de seguidos fracassos e que gera um monte de discussões que vão além do Sampaoli. Essas discussões têm que ser feitas independente de ganhar, inclusive. Se ganhar a Copa do Brasil eventualmente, o debate sobre de tudo que deu errado até agora não tem que acabar. Ele tem que ser feito e se pensar o que tem que ser feito diferente para outra temporada, porque não dá para o Flamengo não disputar o brasileiro, ficar tão longe assim do Botafogo, ainda que a campanha do Botafogo seja histórica, mas poderia estar, sei lá, fazer uma campanha que tivesse a 7, 8 pontos, enfim. É uma coisa, é um time muito inconstante, reflexo de questões de planejamento, e aí questões de entra um técnico com um bonde andando, e aí
Os jogadores também têm que pensar, tá no meio de uma reformulação de elenco, essa é a verdade. Então, um monte de jogador chegando, alguns que vão acabar saindo do clube, né? Então você está com essa discussão para o fim do ano. Está acontecendo muita coisa que gera instabilidade e essas coisas precisam ser discutidas e tem problemas divididos ali por todo mundo. O técnico tem questões, erros, os jogadores têm problemas, tem inclusive uma fase técnica muito grande de alguns jogadores. O Gabigol não está jogando absolutamente nada, então também não dá para dizer que é tudo na conta do Sampaoli. E outros, não só o Gabigol, estou citando aqui porque é a maior estrela do time. E também problemas da diretoria. Então todo mundo tem que sentar ali na terapia e pensar no que fez de errado nesse ano.